Saiu uma nova sondagem para as eleições presidenciais. António José Seguro, comparativamente a outras sondagens que já vimos para a segunda volta, tem uma boa derrocada, e André Ventura, com a distribuição de indecisos, alcança os 30 e alguns %. Portanto, é uma subida bastante significativa. Vamos ver esta sondagem, que é uma sondagem que saiu há 1 hora ou 2, se não me falha a memória, e, portanto, vamos fazer uns comentários e ver também a ficha técnica, que é sempre relevante, que apesar de tudo não é uma sondagem perfeita, não tem assim um número infindável de inquéritos, mas apesar de tudo é uma sondagem relativamente composta, tendo em consideração que já vimos tracking polls de 200 pessoas, esta tem 900 pessoas, portanto já é alguma coisa. Vamos ouvir. Faltam 10 dias para a segunda volta das presidenciais e os dois candidatos retomam a ritmo lento as ações de uma campanha que dura até 6 de fevereiro. Se fosse hoje, e de acordo com o último estudo do ICS e do ISCTE para a SIC e o Expresso, António José Seguro seria o vencedor, com 51% dos votos contra apenas 27% de André Ventura. Isto num quadro que dá nota de 12% de abstencionistas e 8% de indecisos. Retirados os abstencionistas da equação e distribuídos os indecisos, os resultados ficam ainda mais claros. Seguro poderá chegar aos 66%, Ventura não irá além dos 34%. Dar nota de uma coisa, isto é muito importante porque, apesar de que eu já vi pessoas nas televisões portuguesas que dizem que não há qualquer correlação, e até na internet, que não há qualquer correlação entre a percentagem que André Ventura tem numa segunda volta das presidenciais e a percentagem que Luís Montenegro tem a nível legislativo, eu acho que apesar de tudo tem uma correlação, porque pode não ter em termos de números de votos, até porque se prevê que haja alguma abstenção adicional comparativamente às últimas eleições, tendo até em consideração que me parece que é a única eleição dos últimos anos que dá nota de que uma maior abstenção pode prejudicar o adversário de André Ventura. Isto porquê? Porque muito se tem falado da vitória clara de António José Seguro. E a vitória clara de António José Seguro não vai galvanizar muitas pessoas a ir às urnas. Ou seja, em última instância, o cenário que nós podemos ter é uma vitória que está no papo, segundo os comentadores e até o próprio António José Seguro, que já se trata a ele próprio como Presidente da República com alguma arrogância, se me permitem o apontamento. São pessoas que não levam em consideração, e eu acho que deveriam levar, apesar de que António José Seguro já começa a fazer apelos desse género, que quando uma eleição está no papo as pessoas perdem a vontade de ir votar, ou seja, se está ganho, se não há nenhuma razão para se ir votar, se o voto não vai contar para nada, pensam as pessoas, algumas delas, se o meu voto não vai contar para nada, eventualmente mais vale eu nem sair de casa, a eleição vai ficar como está, quer eu saia, quer não saia de casa, e portanto as pessoas abstêm-se. Por outro lado, André Ventura tem uma capacidade muito grande de manter a fidelização eleitoral que teve em outras eleições. Ou seja, enquanto que o eleitorado de António José Seguro pode não estar a ser propriamente galvanizado para a segunda volta, desde logo porque António José Seguro não foi a primeira escolha para a maior parte das pessoas que hoje dizem que votam em António José Seguro, André Ventura, para a maior parte das pessoas que votam em André Ventura, foi a primeira escolha. Ou seja, enquanto que António José Seguro está dependente de alguma volatilidade e de uma capacidade de galvanizar que o próprio parece não ter, André Ventura vai conseguir, no meu entender, levar às urnas a maior parte do eleitorado que está fidelizado a André Ventura. E, portanto, desse ponto de vista, pode haver aqui alguma alternância nos resultados. Por outro lado, é interessante ver André Ventura com 34%, que seria um grande resultado em termos percentuais, porque poderia André Ventura dizer, bom, eu sou o líder da direita em Portugal, porque não há mais nenhum candidato à direita do PS que tenha tanta credibilidade em termos percentuais e eleitorais como eu. E, portanto, o André Ventura pode utilizar essa narrativa para começar a escalar a nível nacional e para perceber que há um universo eleitoral que até agora não tinha votado nele e que talvez ele possa transferir esse universo eleitoral para as próximas eleições legislativas. Aliás, basta ver o padrão, e termino com isto e já passo a segunda parte da sondagem, basta ver o que a última eleição presidencial fez por André Ventura do ponto de vista eleitoral e as mudanças que tivemos de 1 para 12, de 12 para 50, de 50 para 60, e houve umas presidenciais pelo meio que eu acho que são necessárias
prioritárias de serem levadas em consideração. Vamos ouvir. A sondagem foi procurar a origem dos votos em cada um dos candidatos e concluiu que nesta segunda volta Seguro vai buscar mais de 1/3 dos seus votos aos eleitores que na primeira tinham votado em Coutrinho Figueiredo, Marques Mendes ou Gouveia e Melo. 16% vêm da abstenção. Já André Ventura consegue 27% de votos, entre os que na primeira volta não foram às urnas. Vai buscar 10% de votos aos eleitores de Coutrinho e outro tanto aos que votaram noutros candidatos. Este estudo foi coordenado pelo ICS e pelo ISCTE. O trabalho de campo da GfK Metris foi realizado entre os dias 20 e 25 de janeiro, através de entrevista pessoal em casa dos inquiridos e com simulação de voto em urna. Foram validadas 902 entrevistas após contactados 2.789 indivíduos elegíveis. A margem de erro máxima é de mais ou menos 3,25%. O nível de confiança é de 95%. Ok, 3,25%, portanto, basicamente, se retirarmos 13%, isto para fazer o melhor resultado possível do ponto de vista do André Ventura. Se retirarmos 3% a Seguro, ele fica com 63%. Se acrescentarmos 3% a André Ventura, ele fica com 37%. Peço desculpa, 47% era bom. Fica com 37%. E, portanto, em última instância, isto é um intervalo que foi dado por um senhor no Expresso da Meia-Noite, que é basicamente um programa em parceria com a SIC Notícias, onde na altura falou a Teresa Nogueira Pinto, falou este senhor que dava nota de que André Ventura provavelmente ficaria na segunda volta numa margem eleitoral entre os 32% e os 37%, o que é bastante interessante porque em primeiro lugar mostra um crescimento significativo do ponto de vista percentual e em segundo lugar dá uma nota bastante clara que me parece evidente ao longo dos últimos tempos, a taxa de rejeição de André Ventura começa a cair cada vez mais e é evidente que quem quer ser primeiro-ministro ou presidente da República precisa ter uma taxa de rejeição muito menor. Portanto, em última instância é uma questão de, enfim, do que é provável que António José Seguro ganhe a segunda volta das eleições presidenciais, mas não me parece que seja, em primeiro lugar, garantido e em segundo lugar também não me parece que André Ventura vá sair derrotado da noite eleitoral, não porque eu seja do PCP e transforme todas as derrotas em vitórias, mas convenhamos, um homem que teve como percentagem máxima 24,5% ou 23,5% em toda a sua carreira política, conseguir um resultado de 34%, é algo bastante significativo e alimenta cada vez mais duas narrativas do próprio André Ventura e do Chega que se verificam na realidade. Em primeiro lugar, verifica-se a liderança à direita do Partido Socialista, que já era evidente na primeira volta das presidenciais. O candidato da AD foi completamente arrasado do ponto de vista eleitoral. E alimenta também a ideia de que André Ventura está sozinho contra um sistema, tendo em consideração que vimos várias figuras a mobilizar o seu voto em António José Seguro e a apelar que se faça publicamente, que é para não ficarem de fora da sinalização de virtude. Vimos Cavaco Silva, Paulo Portas, o próprio Ramalhianes acaba de sinalizar no dia de hoje o voto em António José Seguro, Francisco Rodrigues dos Santos, várias figuras à esquerda, todas as figuras à esquerda na verdade, e portanto em última instância o que nós vemos é a alimentar-se a macronarrativa de André Ventura, que há um sistema de interesses a que o próprio Rui Rio, que hoje apoia António José Seguro, lhe chamou teia de interesses, associada à maçonaria também, não Rui Rio, mas esta narrativa associada à maçonaria, e portanto, em última instância, o que nós temos é a narrativa de André Ventura do sistema estar a ser reforçada e a liderança à direita do PS também, e quando se lidera um bloco à direita do PS, posso-vos garantir que um dos 3 blocos vai desaparecer. Não me parece que seja o Chega, vamos ver se é o PS ou o PSD. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.